Então, chegou o momento, aquele momento mais esperado pelos nossos web telespectadores aqui do Sportcast. É o momento de Sai de Cima do Muro com o Arnaldo Ribeiro. Põe na tela, Thor. Tá lá. Tá, imagens aéreas, Thor, a voz é sua, meu querido. Olá, boa tarde, Arnaldo. A pergunta é a seguinte. Quem você escolheria para o seu time do coração? Ronaldo Fenômeno ou Ronaldinho Gaúcho? Ronaldo Fenômeno, sem dúvida alguma. Convivi bastante com os dois. Um era mágico, fantasia e tal. O outro era vou ganhar o jogo, vou ganhar o campeonato, vou ganhar a Copa do Mundo. Então o Ronaldo Fenômeno estaria no meu time sem dúvida alguma. Tá aí. Você endossa, meu querido Caio Belentani? Olha, eu endosso com certeza, porém, tenho que acrescentar sempre um tempero aqui no molho, né? Eu acredito que o Ronaldo, com certeza, ele é o cara, a decisão é o Ronaldo mesmo, só que o Ronaldinho, ele tem algo que acredito que só ele tenha, ou pouquíssimos tenham, que é o brilho, que é a diferença que ele tem quando tá com a bola nos pés de fato. A gente nunca sabia o que esperar quando o Ronaldinho ficava com a bola nos pés. E eu acho que até esse ano a gente viu o Real Madrid ganhou o Campeonato Espanhol, teve apenas 3 derrotas, uma delas foi pro Barcelona, 4-0. E o Barcelona de fato começou a ganhar mesmo do Real Madrid naquela época de Ronaldinho. Sim. Quando o Real Madrid era muito à frente, muito à frente, e o Barcelona conseguiu se equiparar e passou por alguns anos, enfim. E hoje a gente já vê o Real Madrid tomando de novo a dianteira nessa corrida toda. Mas sou Ronaldo pela decisão, porém Ronaldinho na habilidade e na maneira que ele tinha de achar o jogo, achar um jogador, muitas vezes que ninguém mais conseguia ver e ele via. Passava olhando para o outro lado. Eu acho que o futebol ganhou muito depois do Ronaldinho também. Aí, fica aí a análise. Você viu que ele ficou em cima do muro, né? É Eu óbvio. sou o Ronaldo e o Ronaldinho. Eu tinha que escolher um, já escolhi, né? Certo? Pra não precisar Não. elogiar o outro. Correto. Não, eu vou de Ronaldo também. Eu sou Ronaldo. Sou Ronaldo. Ó, eu sou o Ronaldo, mas eu sou o Ronaldinho por isso. Mas eu sou o Ronaldo. Pô, Não, eu sou Ronaldo. Eu gosto de decisão, eu gosto de ver gol. é justo. Mas pro futebol faz toda a diferença a gente ver habilidade, né? Diferente demais. Não que o Ronaldo não fosse habilidoso, porém o Ronaldinho é completamente diferente. É o bruxo, né? O famoso bruxo. Tá Você aí. partilha da mesma opinião? Eu Igor vou de Rezende? Ronaldo Fenômeno, sem grandes floreios. Apesar de eu assinar tudo embaixo do Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldinho é aquele famoso conteúdo que o Barcelona fez lá, como é que é? O dia que o Barcelona voltou a sorrir, uma coisa assim, né? Recuperou o sorriso. É. Fantástico o conteúdo, assista você assim que tiver oportunidade. Manda a pergunta número 2, meu querido Thor. Olha. Vamos lá. Na sua opinião, quem jogou mais bola? Ibrahimovic ou Lewandowski? Calma Não, aí, não, tá não, o Fred, calma lá. o Washington. Peraí. Ali tava... Falei, eu fui surpreendido pela imagem. Mudou. Falei, nossa, o Ibrahimovic jogou no Atlético Paranaense. Desculpa. Não é meu vídeo careca, mano? Como assim? Temos aí, então, quem jogou mais bola? Essa é a pergunta, Thor? Isso. Quem Tá jogou aí, mais bola? Ibra ou Leva? E aí? O Ibra, ó, sinceramente, eu não sou nenhum entusiasta nem de um nem de outro. Mas são bons. Não são perfis que te agradam. Não, mas eu acho que o Ibra ainda teve, acho que a vantagem de ter jogado em outros lugares, em outros times, com companhias diferentes, e acho que teve grandes momentos. Eu acho que o Lewandowski foi um centroavante específico num time muito bom, encaixou num time, ele é praticamente um jogador de uma camisa só, né? Sim. Que é raro, né? Sim, difícil. E Ele fez pouco tempo no Dortmund e aí tem toda essa longevidade no Bayern. o Ibra, não é que o Ibra tenha ido bem em todos os lugares, né? Até no Barcelona o Ibra não encaixou. Né, não deu certo. E parecia que era simplesmente falta um jogador centroavante como ele, e não foi assim. E às vezes acontece isso. Mas eu acho o Ibra mais completo. Eu prefiro, assim, acho que ele tem mais recursos. Ele não é só um goleador, um atacante letal como é o Lewandowski. É um criador de situações, né? Que loucura! É, rapaz. Você pulou pro lado do muro onde eu não achei que você Você achou fosse que ia pular. fechar com o Leva? Eu achei.
Não sou com o Ibra. Olha, que forte isso. Você, Igor Rezende, qual a sua opinião? Nossa, eu sou muito Ibra. Ibra? Eu sempre fui Ibra. Caraca, que loucura. Bicho fantástico, irmão. Sério. Eu juro gosto pra da você. personalidade do Ibra. Mas pra mim, o Ibra é aquele jogador do salseiro. É um jogador como o próprio Mario Balotelli. É Sim, óbvio, é é um muita pouco. diferença É. de habilidade ali, mas eu acho que é esse jogador. Muito mais pra festa do futebol. Não me entendam mal, não é nada pejorativo com relação a festas. Mas eu acho que ele é muito mais pro espetáculo do que de fato jogando bola. Pra mim, com a bola no pé, Lewandowski. Mas muito forte, eu não esperava por essa, é isso mesmo. Família Sportcast aqui você vê coisas que você não imagina. Não, qual que era aquela frase lá que rolava quando tínhamos o Vagnão aqui? O homem que já viu tudo. Os olhos que viram muito na vida. Olha, O Vagnão tinha cabelos brancos, você fala, nossa, esse aí viu muita coisa. Já vi muita coisa na vida. Entendeu? O homem que viu quase tudo. Quase Isso, tudo, né? Porque Quase tudo. tudo é muito difícil. Thor, manda pra nós a terceira pergunta aí na tela, por favor. Ah, lá. Tá lá. Agora eu sim. Eu No quero auge. muito entender o link desses três agora. No auge, quem você escolheria para a seleção brasileira? Fred, Washington ou Alex Mineiro? Essa é fácil. Eu escolhi o Fred. Acho que é o único que tem qualidade, assim, pra jogar na... Já jogou, né? Jogou a Copa, inclusive. Eu acho que ali os três foram artilheiros. O Fred ainda não se aposentou, ainda está na... Mas acho que a característica do Washington e do Alex Mineiro é muito específica, né? Bem diferentes, aliás. O Washington, área, cabeçada. O Alex Mineiro mais segundo atacante, finalizava bem pra caramba, rápido. O Alex Mineiro chegou a ser o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2001, né? Título do América Atlético Paranaense. Mineiro? Ah, não, no Atlético Paranaense mesmo. Título do Atlético Paranaense, cara. Antes dos pontos corridos. Mas ele foi na reta, ele fez gol em todo o jogo. Desde as oitavas de final. Então, eu acho que até ali, responsáveis, artilheiros de campeonatos brasileiros e tal. Sim. Mas o Fred não. O Fred eu acho que é um dos maiores pós-Ronaldo. Brasileiros, centroavantes. Depois é difícil você ter, né? Camisa 9. Hoje ele tá mais nesse perfil Ibra. Provoca confusão, ganha amarelinha, tal, não sei o que lá, tal, mas ele no auge ele jogou muito. E acho que ele não teve uma carreira assim na Europa. No Lyon acho que ele poderia ter ido melhor, mas ele no Brasil ele foi um dos melhores que eu vi nessa geração pós-Ronaldo. E é uma coisa até curiosa, assim, que a gente menciona, a gente vê vários caras, às vezes o cara se destaca no Brasileirão, 1, 2, 3 anos, mas não é o cara com cara de seleção. Tem muitos jogadores que são Sim. artilheiros domésticos, mas Sim. não é um cara que você, putz, esse mano aí na seleção era o 9 que... A gente teve uma época ali, entre 90 e 2000, que, pô, tinha o Guilherme no Atlético Mineiro, fazedor de gols, mas não era um cara que você via seleção brasileira. Embora até ele e o Washington também foram convocados algumas vezes. O Leão chamava muitos jogadores locais tal, e o Guilherme chegou aí para a seleção, o Washington também, mas eu concordo com você. E acho que talvez, né, pela escassez, porque o Brasil teve uma época de tanta fartura de goleador acima da média. Sim. Então era uma linhagem, uma sucessão, né? Careca, Romário, Ronaldo, cara, pelo amor de Deus, né? Fora os outros que estavam ali na briga. Fora os outros na briga, depois teve nivelou um pouco mais por baixo, né? Sim. E acho que, por isso que eu destaquei o Adriano mesmo, né? E aí só que teve uma carreira curta, se a gente levar em consideração o que ele poderia fazer. E aí acho que a melhor coisa, e hoje a gente está vendo isso, é jogar sem centroavante. Exato. Porque nós não temos um grande centroavante. Tem ótimos atacantes, mas centroavante, assim, inclusive os bons atacantes da Europa não são exatamente centroavantes. E acho que o Tite está arrumando para isso, né? Sim, você Vai vê jogar hoje... o Neymar de 9 lá, eu tô achando. Você vê hoje o Lewandowski, por exemplo, ele é uma exceção à regra. Super. São pouquíssimos caras, você conta nos dedos os caras, se quer um 9 fixo que vai ali brigar dentro da área e botar a bola pra ele. É verdade, são poucos. Benzema, exatamente. Assim. Poxa, o Ibra, o Benzema, o Leva, fala mais um. O Haaland busca muito mais jogo, então não dá, acho que não dá nem pra colocar esse pelotão, apesar de ser um fazedor de gols. É difícil não é difícil. ter um parâmetro igual tinha antes.
Complicado, meu amigo Caio. Acredito que até o próprio Mbappé já tentaram jogar muito com ele ali como o falso 9 também, mas ele é o cara que traz a bola, né? Ah, sim. Até por ser o mais beirada. rápido e mais É. É forte. beirada, não tem como. Mas eu acho que nesse trio aí a gente. Eu acho que são prateleiras diferentes também. Pra mim, completamente o Fred. E eu acho que o Fred. A gente conseguiria fazer um embate melhor ainda se fosse Fred contra Luiz Fabiano Fabuloso. Aí sim, essa Aí é uma seria briga legal boa. também. Briga bem boa. Briga de cachorro grande. Entre esses, consegue sair de cima do muro? Aí o coração bate mais alto, né? Nesses momentos. É engraçado, porque eu acho que o estádio. Eu vi bastante o Fred no estádio, mas vi mais o Luiz Fabiano no estádio. E vi coisas do Luiz Fabiano da Cartola. Eu acho que o Fred acaba tendo uma carreira mais completa em termos nacionais, né? O Luiz Fabiano foi jogador praticamente de um clube só no Brasil, né? A carreira no exterior, o Luiz Fabiano é um pouco melhor do que a do Fred, por incrível que pareça. No Sevilla ele chegou a ser um dos destaques. E acho que na seleção eles nivelaram. Eu acho muito equilibrado essa briga, cara. Se você escolher né? no meu time, no Paro Ímpar, eu escolheria o Luiz Fabiano, mas é por gosto pessoal. Luiz Fabiano nessa brincadeira talvez seja um cara não tão valorizado quanto merecia, né? Se você parar pra pensar no cara que ele foi, nos números que ele entregou, não é um cara que você coloca, tipo, na primeira prateleira dos... Não. Tipo, beleza, não tô comparando com o Ronaldinho, mas é um cara que tava um pouquinho mais pra baixo, não muita coisa, e que segurou um rojão gigantesco. Até foi 2010 ou foi 10 que eu esqueci? foi 10. 6 ainda era o Ronaldo. Em 2010, por exemplo. Era um rolê difícil Mas é pra porque carregar. eu acho que não tem como comparar com o Adriano da vida. Ah, não, Que, com por exemplo, certeza. o Adriano foi muito mais jogador, tinha muito mais lenha pra queimar, resolveu parar com 32, enquanto tá aí o Cristiano com 37. Mas o Fred ainda assim se mantém, né? Eu acho que é diferente do Luiz Fabiano. Acho que os dois estão na mesma prateleira por causa disso. Porque tem ainda Adriano, tem vários caras que talvez componham essa prateleira entre Ronaldo e Luiz Fabiano aí. É verdade. Eu acho que 2010, o que aconteceu em 2006 foi o maior desperdício de talento na seleção brasileira em todos os tempos, né? O maior desperdício de talento. Nunca uma seleção vai ter tantos jogadores daquele nível. E foi uma bagunça e não deu nada certo. E aí a turma que herdou 2010, de fato, saiu todo mundo praticamente. E aquele time era só um bom time, mas era um bom time. E era bem treinado. E o técnico era o Dunga. Era o Dunga, mas Era era uma coisa bem treinado, que funcionava era um ali. bom time, mas só um bom time. Não tinha craque. O Sim. craque era o Kaká, ainda estava machucado. Era um time operário, né? E aí, assim, essa turma de 2010 ficou... Se eles conseguem... E era uma Copa que dava pra ganhar. Era ganhável. Porque não tinha seleção boa. Nem a seleção da Espanha era boa. Não, sim, tava uma coisa muito aberta. Até que a Espanha, se o Casillas não pega um pênalti, tinha sido possivelmente eliminado Isso. pelo Paraguai. Tipo, cada seleção jogou bem 2 partidas nessa Copa. Não tinha... a Alemanha jogou bem 2 partidas. A Argentina jogou bem 1 partida. A Espanha jogou bem 2 partidas. O Brasil jogou bem 2 partidas. Ninguém era fora da curva. A Holanda jogou bem 2 partidas. Não era... Então E justamente o melhor jogo da seleção contra a Holanda, o primeiro tempo foi incrível. Foi tipo Villarreal contra Liverpool. Foi incrível o primeiro tempo da seleção brasileira. Não saiu o segundo gol. Aí toma o gol, pane psicológico. Felipe Melo perde as estribeiras e tal. Aí tomou. Mas aí o Luiz Fabiano poderia ter... e no Brasil, cara, é aquilo. Já tô escolado com isso. Seleção brasileira, o cara que ganha, ele é colocado numa outra prateleira, não importa. Ele sobe o degrau, né? Então, esses ganhadores, assim, pra mim, a maior polêmica que eu entro em discussão toda, e os caras querem me matar, Careca e Romário. Pra mim, o Careca jogou mais que o Romário. Mas jogou mais tempo em alto nível que o Romário. Mas ele jogou 2 Copas, 2 como protagonista e não ganhou. O Romário ganhou a de 94 e acabou, não tem discussão. E ganhou batendo no peito ainda, né? Isso que é Mas é o futebol, né? Batendo no peito. Mas o futebol é aquilo que a gente falou do imponderável. Você pega assiste a final. Primeiro que é uma tortura, não assista. A final de 94 é um dos jogos mais chatos de futebol em todos os tempos. Se você tiver a paciência de assistir o jogo, a prorrogação, você vai perceber que o Romário perdeu 2 gols sem goleiro. E no pênalti ele bate, a bola bate na trave e entra. Se ela bate na trave e sai, a história é outra. Mas ela bateu na trave e entrou. E por isso que ele fala, como é que é? Eu sou o cara que é indicado pelo homem. Papai do céu olhou pra mim. Papai do céu olhou, porque o futebol é assim, cara.
né? Então, é muito a história dos vencedores, né? E o culto ao ídolo no Brasil é muito o ídolo vencedor e tudo mais. E acho também que o Rio sabe fazer isso muito bem. São Paulo nunca soube fazer. É o rei do Rio, né? O Rio cultua seus ídolos de uma forma. É como o rubro-negro cultuava o Zico e o corintiano o Sócrates. Aham. Era diferente. Se exalta muito O mais. Sócrates né? é cultuado mais depois da morte dele do que quando ele jogava e tudo mais. Era uma cobrança, o cara saía de camburão, era uma coisa tal, e o Zico é Zico, Sim. cara. Tem o dia do Natal. É uma divindade tem um ali. negócio- é uma coisa diferente. Você parar pra fazer uma análise fria hoje do dia a dia, por exemplo, o Veiga hoje é um jogador brilhante já de 2 temporadas, não sei se dá pra falar 3, não aprofundei isso, mas não é um cara idolatrado. É um cara que todo mundo reconhece um belo futebol. O Gabigol, por muito menos, beleza, ganhou uma Libertadores, chegou numa final de Mundial. Ele é É carregado como um deus. Agora não, porque rola sempre aquela pressão de queremos mais, mas já era levantado como Nossa Senhora. É isso. Não é coisa também do perfil do jogador? Porque se a gente pega o Gabigol, ele quer isso pra ele. Agora, vou pegar o Benzema. É um cara muito mais Pode fora falar? das canas. Low profile. Posso falar? Não. Por favor. Acho que não, sabe por quê? Vou dar um exemplo. Entenda da maneira como for, mas não é tão grosseiro quanto você imagina. O Cássio hoje pode ser considerado o maior ídolo da história do Corinthians. Títulos, idolatria, grandes jogos, etc e tal. Uhum. Ele não é levantado como uma divindade. O Bruno no Flamengo pegando meia dúzia de pênaltis e ganhando um Carioca era levantado como um novo deus. Era um puta de um goleiro da seleção. Isso ignorando o aspecto de vida pessoal, tá? Que eu Tô falando só de futebol. acho que houve um brasileiro Mas no meio houve do um Flamengo, negócio não de teve? caralho, o Bruno 2009. bate falta, pega a porra toda. O Cássio já não vive isso. Sim, então é isso. Eu acho que é uma outra forma de cultuar o ídolo, Uhum. uma outra relação. E acho que o Gabigol se encaixa nisso perfeitamente. Ele nesse perfil. Mas você tem muito jogador no Flamengo, desse Flamengo mágico aí, que é discreto. O Everton Ribeiro é discreto, o Arrascaeta é discreto. Só que eles. O próprio Diego. Eles levantam a coisa. Os caras são levantados, os caras içam ele lá. E O saltos Gabigol pra não, o cima. Gabigol ele sabe lidar com a massa, é isso. O Gabigol é o cara. O Gabigol é o perfil Neymar. O Neymar estaria. O Neymar estaria muito. O Neymar devia ter ido pro Flamengo há uns 3 anos. Mas é verdade, cara. Naquela loucura de o Neymar Quando ele precisa mudar de tava área, lá, seria que o puta empréstimo pro Flamengo merda, seria o ideal? Ele podia ter ido pro Flamengo na Copa passada. O cara ia o cara ia fazer chover lá. E os caras iam botar ele lá na lápide, lá no Maracanã. Eu não vou lembrar o programa, cara, mas eu lembro claramente. Não, o Flamengo poderia ter investimento em financeiro, poderia trazer o Neymar para empréstimo aqui. Eu vi os caras saindo da. Mano, Não, aquilo é assim. Isso só acontece quando o cara decide, né? Como o Romário, quando ele decidiu voltar pro Brasil, jogar no Flamengo no auge na Europa. Se o Neymar quisesse passar 6 meses emprestado, convencesse, Não renovar seria seu nenhum contrato. absurdo. Não, mas tem que partir do cara. É. Tem que partir do cara, porque senão não dá pra mas não pagar. baixa muito o passe? Eu acho que não vem por causa disso. Ele ainda querendo ou não. Ele não vai tá pra com nenhum lugar. 29. Vai pra onde? Então, Não vai pra nenhum olha, lugar. Ele temos, não joga em nenhum lugar. temos Barcelona, Newcastle, Manchester Newcastle, United. meu Newcastle agora, mas gosta de jogador mais físico, mais jovem. Não leva. Você acha que o Neymar Bruno tá sem Guimarães. espaço? Tá. Sem espaço, não joga Champions ano que vem, talvez. Não é isso. Se não ficar no PSG. Mas pelo patamar que ele ganha hoje, o valor dele, ele não se encaixa. Ele vai ter que rever coisas, passos atrás, etc e tal. E acho que ele não é o jogador competitivo. Por exemplo, eu acho que o Guardiola não contrata. O Klopp não contrata. Já são 2 que ele não cabe. Então, eu acho que ele vai ter. Eu acho que ele vai ficar no PSG, a minha impressão. O United ele seria o cara pra apagar um incêndio, mas talvez causasse um incêndio ainda maior. Pois Considerando é. que hoje o United é uma panela de pressão também. Pois é. É, O Barcelona tá tá sem sem técnico. grana pra repatriá-lo. Real Madrid fora de questão. Fora de questão. Acho difícil. Acho que ele vai ficar no PSG. E acho que o PSG vai formar um novo time e tal. Enfim, é uma coisa. Ao mesmo tempo, ele tem, por circunstâncias, uma chance única no Mundial. Talvez seja o último dele. Acho que ele tem tempo para se preparar bem fisicamente. Enfim, tem tempo para se preparar fisicamente. Se não tiver nenhuma lesão importante. E talvez eleger a Copa ali como vou chegar no ponto máximo, coisa que eu não atingo há 3, 4 anos. Sim.
Aí física, aí é tipo, aí é monastério. É desencanar de festa. Eu vou ser o Cristiano Ronaldo por 6 meses. Aham. Quem sabe eu faço um mundial. Tipo, dos Fazer a sonhos. entrega, né? Seria incrível, hein? Pro torcedor brasileiro, acho que talvez colocaria o Neymar. Ele já tá pra Sim. mim, já tá na primeira prateleira e pra grande parte dos torcedores também. Mas se tivesse algo a mais, ele se perpetua de fato mas ali. que a gente fala que campeão do mundo pela seleção brasileira, como protagonista ainda é aposentadoria perpétua. O cara vem e não paga mais nenhuma conta no resto da vida.